carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 1 a 9, que diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nosso eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, e bendizemos o teu nome por esta oportunidade. Te louvamos, ó Deus, porque nos trouxeste até aqui, e aqui nós podemos te cultuar. Obrigado, Senhor, por essa graça que o Senhor derrama nas nossas vidas. Obrigado por este culto, por tudo quanto já foi realizado até este momento. E agora, Senhor, nós te rogamos que o Senhor abra os nossos corações para que possamos ouvir a tua voz, para que possamos ouvir a tua mensagem e para que possamos entender a tua palavra. Nós te rogamos, ó Deus, por aqueles que estão nos assistindo. Fala, Senhor, a cada coração nessa tarde. Tem misericórdia, ó Deus, dos nossos irmãos doentes. Ajuda, Senhor, os teus servos, suprindo suas necessidades. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que por problemas de saúde não estão conosco aqui nessa tarde. Fortalece os que estão fracos na fé. Ó Deus, fortalece a tua igreja, cada família, os nossos filhos, nossas crianças, nossos jovens, os casamentos. Ó Senhor, fortalece o teu povo. Perdoa, ó Pai, o nosso pecado. Perdoa, Senhor, o pecado do teu povo. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia, ó Deus, dos nossos governantes. Nós cremos, ó Deus, que Tu és o nosso Deus, o nosso governante, o soberano de toda a terra, aquele que governa todos os povos e está acima de todos os reis e de todos os poderosos, porque Tu és o Todo-Poderoso. Nós louvamos o Teu nome e engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus amados. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto magnífico da Palavra de Deus. Uma carta preciosa para o povo de Deus, para a igreja de Deus. E no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele faz um chamado à santidade. É sobre isso que nós queremos pensar nesta tarde. Um chamado à santidade. A carta que Paulo escreve aos Coríntios é uma carta magnífica. Essa primeira carta de Paulo aos Coríntios provavelmente seja
dentre todas as cartas, aquela que tem mais conselhos práticos para os cristãos do nosso tempo. Quando nós olhamos para essa carta, meus irmãos, nós podemos fazer um diagnóstico da igreja dos nossos dias. É como se nós estivéssemos nos olhando no espelho quando nós olhamos para essa carta. O apóstolo Paulo plantou aquela igreja de Corinto. Ele foi quem chegou ali, evangelizou e trabalhou. E quando ele estava no final da sua segunda viagem missionária, ele passa por aquela cidade. E inicia a pregação do evangelho ali, deixando aquela igreja em funcionamento. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, no verso 11, nos diz que Paulo passou 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus naquela cidade. É por isso que quando ele sai, ele já deixa uma igreja organizada e, ao que parece, uma igreja bem forte, bem fundamentada. Afinal de contas, era uma igreja que estava repleta de dons, cheia de dons. Paulo chega a dizer no capítulo 4 dessa carta, no verso 15, que gerou alguns daqueles irmãos em Cristo. Mas, meus irmãos, depois que Paulo sai daquela cidade, ele vai para a cidade de Éfeso. E ele começa a receber algumas notícias que não eram muito boas. Ele então escreve essa carta para aquela igreja. O próprio apóstolo, no capítulo 5, no verso 9 dessa carta, ele nos diz que ele já havia escrito antes para aquela igreja. Então, irmãos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios que nós temos, na verdade, ela não é a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. É a primeira das que nós temos. Porque antes dessa, Paulo já havia escrito para aquela igreja. No capítulo 5, verso 9, ele diz assim: já em carta vos escrevi, que não vos associasseis com os impuros. Mas nós não temos essa ou essas cartas, nós não sabemos quantas foram, mas elas não foram preservadas para nós. O Espírito Santo nos preservou essa e a segunda carta, mas nós não temos essa anterior a qual Paulo se refere. Mas, meus irmãos, nós também podemos observar que essa carta é uma resposta de Paulo para uma comunicação, para uma solicitação que ele havia recebido. Paulo recebeu uma consulta daquela igreja e no capítulo 7, no verso 1, Paulo diz assim: quanto ao que me escrevestes. Então Paulo já havia recebido uma carta daquela igreja. Aparentemente Paulo trocava cartas constantemente com essa igreja de Corinto. Era uma igreja que estava muito próxima do apóstolo Paulo. Mas aquela igreja estava passando por um problema, ou por vários problemas, várias dificuldades. E a problemática que a igreja estava vivendo chega ao conhecimento de Paulo. Uma irmã chamada Chloe, ela relata a Paulo, e quando aquela irmã visitou Paulo em Éfeso, ela informou da situação que aquela igreja estava vivendo. E havia muita coisa que estava em desacordo com o que o apóstolo Paulo havia ensinado àqueles irmãos. Porque qual era, meus irmãos, o grande problema da igreja de Corinto? Havia contendas na igreja, falta de comunhão, falta de unidade. E pegando ainda, uns respingos do tema que foi trabalhado na semana passada na festa da mocidade, a gente vê que nessa carta aos Coríntios, Paulo está tratando desse mesmo problema. Havia falta
de unidade. E por isso e por outros motivos, meus irmãos, nós podemos entender, podemos observar que essa igreja de Corinto, ela em muito se assemelhava, ou melhor, invertendo os papéis, as igrejas dos nossos dias em muito se assemelham àquela igreja de Corinto. Havia muito o que consertar, e então Paulo escreve esta carta, trazendo uma resposta, trazendo uma solução de Deus para os problemas que aquela igreja estava enfrentando. E a primeira coisa, meus irmãos, que Paulo trata de mostrar para aqueles irmãos, preste atenção nisso. A primeira coisa que Paulo trata de ensinar, de chamar a atenção, a primeira coisa que Paulo trata em advertir aquela igreja é que o primeiro caminho para solucionar o problema de contendas, de dissensões e de dissoluções, de desentendimentos, o primeiro caminho, meus irmãos, é o povo buscar viver uma vida de santidade. É por isso que Paulo, nesta carta, e logo no início da carta, ele faz um chamado à santidade para a igreja de Deus. Nesses versículos iniciais do primeiro capítulo, irmãos, nos versos de 1 a 9 que nós lemos, ele nos apresenta aqui um retrato da igreja. Ele nos mostra como é que Deus vê aquela igreja. Observe, meus irmãos, uma coisa que nós aprendemos com as 7 cartas do Apocalipse, e não faz muito tempo que nós trabalhamos aqui as 7 cartas com a igreja, mas uma das coisas que nós aprendemos com aquelas 7 cartas e também com a carta de Paulo aos Coríntios, é que Deus, Ele conhece a igreja como ela realmente é. Ele faz um diagnóstico, ele faz um exame de precisão, mostrando como aquela igreja é, porque Deus vê a igreja, e Ele então descreve, meus irmãos, o que é que a igreja de Cristo é. Paulo descreve aqui, nesses versos, o que é que nós somos em Cristo. O que nós somos em Cristo, meus irmãos, deve ser evidenciado pelo que nós praticamos no nosso dia a dia. E é isso que Paulo nos chama, irmãos, a considerar. Nós não podemos dizer que somos de Cristo e viver como se não fôssemos. Nós não podemos dizer que somos de Deus e viver como se não fôssemos de Deus, porque Deus conhece a sua igreja. E Ele nos mostra, irmãos, aqui um tesouro precioso. Eu vou tratar de alguns pontos aqui com os irmãos, e nós vamos observar como o apóstolo Paulo nos chama a essa vida de santidade. Em primeiro lugar, meus irmãos, nos versos de 1 a 3, Paulo nos mostra que a igreja é um povo separado por Deus e para Deus. A igreja é um povo separado por Deus e para Deus. Grave bem isso, anote se for preciso. A igreja é um povo separado por Deus e para Deus. Observe, irmãos, no Novo Testamento, a palavra que se usa para designar a igreja, a palavra grega eclesia, significa um povo chamado para fora. A palavra que designa o termo igreja significa um povo chamado para fora. Então, irmãos, a palavra igreja, ela significa um povo chamado para fora. Para fora de onde, pastor? Irmãos, precisamos nos lembrar que a igreja é o povo de Deus tirado do mundo, separado para Deus, separado para os propósitos de Deus. É um povo que foi tirado do mundo. Jesus nos disse que nós não somos do mundo. Paulo nos diz que nós somos de uma outra pátria, de uma outra nação.
o nosso reino, a nossa pátria, não é neste mundo. Agora é preciso lembrar, irmãos, que cada igreja, ela tem dois endereços. A igreja ela tem dois aspectos. Ela tem um endereço geográfico, ou seja, onde ela está. A igreja de Corinto, aquela igreja estava na cidade de Corinto. A igreja de Cupira, esta igreja que está na cidade de Cupira. Mas a igreja também tem um endereço espiritual. Aonde é que a igreja está, meus irmãos? O verso 2 nos mostra. A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, em todos ou com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Observe, irmãos, que esse verso ele nos mostra que a igreja ela foi separada, ela foi chamada. No verso 1 nos diz que o próprio apóstolo Paulo, falando de si mesmo, diz que ele foi chamado por Deus. No verso 2 nos diz que a igreja ela foi chamada para ser santa com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo. E ela foi chamada para ser santa em quem? Em Cristo. Então, irmãos, a igreja de Cupira, ela tem um endereço físico, terreno, aqui em Cupira. Mas a igreja de Cupira, ela também tem um endereço espiritual. E o endereço dela é em Cristo Jesus. A igreja, irmãos, é uma assembleia local, mas ela está ligada a Cristo. Ela está no corpo de Cristo, naquele que nós chamamos de igreja universal, a igreja triunfante, a igreja de todos os santos de todos os tempos. Então observe, irmãos, a igreja de Cristo, ela tem essas duas características, ela se move nessas duas dimensões. Nós somos cidadãos de dois reinos, cidadãos de dois mundos. O mundo terreno, enquanto estivermos aqui, conforme Jesus nos ensina lá na oração sacerdotal de João, capítulo 17. Jesus disse que nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. E enquanto estivermos no mundo, inevitavelmente seremos cidadãos do mundo. Mas, meus amados irmãos, a cidadania real, a cidadania que mais nos importa e que é mais importante para nós, é a cidadania celestial em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, no verso 6, ele diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Esse é o lugar da igreja, meus irmãos. Esse é o meu lugar e o seu lugar. É por isso, irmãos, que nós precisamos nos desarraigar das coisas desse mundo. É por isso que nós precisamos nos desprender, nos libertar das coisas desse mundo, porque o nosso verdadeiro lugar é assentados com Cristo nas regiões celestes. Paulo nos diz isso lá em Efésios 2, no capítulo 2, verso 6. Mas uma segunda coisa, irmãos, que o apóstolo Paulo nos ensina, é que a igreja, além de ser um povo separado por Deus e para Deus, essa igreja, ela tem um dono. A igreja é de Deus. Ele diz logo no início do verso 2, a igreja de Deus, que está em Corinto. Observe, meus irmãos, a igreja tem dono e o dono dela é Deus. Ela não é minha, ela não é sua. Nós não somos o dono da igreja. A igreja não tem um dono terreno, não tem um homem que é aquele que decide tudo e que é o dono de tudo. Não tem nenhum grupo de pessoas que decidem tudo e que são donos de tudo. O dono da igreja é Deus. Paulo chega a dizer, irmãos, aos presbíteros da igreja de Éfeso, que está registrado lá no capítulo 20 do livro de Atos. Ele diz que a igreja é de Deus, porque Ele comprou essa igreja com o seu próprio sangue. Isso é precioso, meus irmãos. A igreja é preciosa.
Paulo chama os presbíteros da igreja de Éfeso e diz: olha, diante de muitas coisas que Paulo diz àqueles irmãos, ele diz: olha, atendei por vós e pelo rebanho de Deus, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue, o sangue imaculado do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, a segunda pessoa da Trindade. A igreja de Cristo é preciosa, porque ela foi comprada a preço de sangue. Portanto, meus irmãos, não se trata da igreja de Corinto, não se trata da igreja de Cupira, ou da igreja de onde quer que seja, se trata da igreja de Deus. E Deus nunca passou procuração da sua igreja para ninguém. Essa igreja, a igreja gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem um dono, ela não pertence a nós, ela não pertence a homens, porque ela foi comprada com o preço de sangue, o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, ela é de Deus, por isso ela precisa ser santa. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, Paulo nos mostra que a igreja, ela foi chamada para a santidade. Ainda no verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, chamados para ser santos. Para que você foi chamado? Para que você está aqui? Por que você faz parte de uma igreja? Por que você faz parte dessa igreja? Qual é o seu propósito? É porque aqui é legal? Porque as coisas aqui são divertidas? Porque tem alguma coisa aqui que me agrada, que eu gosto, a igreja é bonita, o povo é atraente, o povo é amoroso, o povo é legal, eu gosto de estar aqui? É esse o motivo? Não, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos mostra, ele nos ensina que Deus nos chamou para ser santos. Mas veja que Paulo usa dois termos aqui. Parece que ele está dizendo duas coisas. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Então a gente precisa atentar para esses dois aspectos importantes. Que santificação é essa? Observe, irmãos, Paulo fala aqui da santificação em dois sentidos, em dois aspectos. Primeiro aqui, é o aspecto proposicional, ou seja, no sentido de colocado em uma determinada posição. Qual é a posição da igreja? A posição da igreja, colocada pelo próprio Deus, é para que ela seja santa. Esse é o aspecto proposicional, é quando ele diz a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Observe, irmãos, todo crente é santificado em Cristo, toda pessoa que crê em Jesus é santa, todo aquele que recebe o Senhor Jesus como seu Salvador é santo, é uma santificação posicional, no sentido de que Deus nos coloca em uma posição, a partir do momento que eu e você nos tornamos um verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo. Agora, é um verdadeiro crente, não é um crente de mentirinha, não é um crente de faz de conta. Como eu estava tratando ontem com os irmãos que estão se preparando para o batismo. Tem o joio e o trigo. Aquele que é o trigo, aquele que de fato é um salvo em Cristo. Todo aquele, meus amados irmãos, ele é colocado numa posição de santificação. Não é como ensina a igreja romana, que a pessoa se torna um santo depois que morre e que passa por um processo, e a igreja então, depois de todo aquele processo, proclama que agora aquela pessoa é um santo. Não, não é nesse sentido. A Bíblia não ensina isso. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que todos nós somos santos em Cristo. A santificação em Cristo, meus irmãos, é uma posição que Deus nos coloca quando nós nos convertemos. Você está em Cristo, você foi separado para Deus, você foi separado para Cristo, você pertence a Ele, você é santo.
Mas há um outro aspecto que ele trata da santidade. É a santificação processual. Ele trata da santificação posicional e da santificação processual. Nós estamos numa posição de santidade, de santificação, mas ele também nos mostra, irmãos, que existe um processo para que a cada dia nós nos tornemos cada vez mais santos. Observe que ele diz no mesmo verso: aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Parece que Paulo está dizendo duas coisas diferentes. Parece que ele está se contradizendo, porque se já é santo, como é que é chamado para ser santo ainda? Mas observe, irmãos, são dois aspectos diferentes da mesma realidade. Nós fomos chamados para ser santos em Cristo, e somos santos em Cristo. É por isso que Paulo vai dizer muito, que nas suas cartas, ele se refere muito à igreja de Deus, usando o termo aos santos em Cristo, aos santificados, aos santos de Deus, a todos os santos. Paulo usa muito essa expressão, porque é isso, irmãos, que nós somos, é isso que eu e você somos, santos em Cristo. Portanto, não se trata de uma contradição, mas é que, em que pese o fato, a realidade, a verdade de que quando nos convertemos e somos salvos em Cristo, nós nos tornamos santos. Essa vida de santidade, ela continua numa crescente, ela é progressiva. Mas em quarto lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos diz que a igreja é uma família universal. A igreja de Deus que está em Cristo, que está em Corinto, melhor dizendo, a santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que invocam em todo lugar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, irmãos, nós somos chamados a essa vida de santidade. Não é para ser sozinho, é com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Pertencer à igreja de Deus, meus irmãos, é um fato maravilhoso, mas é um erro grave olharmos para o nosso grupo fechado, para a nossa denominação ou para a nossa igreja local e ter a pretensão, a vaidade de acharmos que nós somos os únicos salvos em Cristo, que nós somos os únicos que vão herdar a vida eterna lá no céu. Nós não podemos, irmãos, como igreja local, nem como denominação, achar que a nossa igreja é a única, que a nossa denominação é a única, que não tem espaço para os outros no céu. Porque, meus irmãos, nós fomos chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Louvado seja o seu nome. A igreja de Deus está espalhada por toda a terra, por toda a face da terra. Todos aqueles que verdadeiramente invocam o nome do Senhor para serem salvos, todos aqueles que verdadeiramente deposita no Senhor a sua fé, a sua confiança, fazem parte, meus amados, dessa igreja do Senhor Jesus. Ela é composta por todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Ela é universal. Se você está em Cristo, você pertence a essa família de Deus que está espalhada por todo o mundo. Jesus não é propriedade exclusiva de uma denominação ou de uma igreja local. Paulo diz lá no verso 2 que Jesus é Senhor deles. Deles quem? Os que invocam o nome do Senhor. Mas Jesus é também Senhor nosso, Senhor deles e nosso. Em quinto lugar, meus irmãos, a igreja de Deus é um povo enriquecido pela graça de Deus. Nós somos ricos, meus irmãos. Olha o que ele diz no verso 4: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito,
a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Em tudo, irmãos, ele diz, em tudo nós fomos enriquecidos. Observe, meus amados irmãos, a igreja não é apenas um povo separado por Deus e para Deus, mas é também um povo enriquecido pela graça de Deus. O que é que nós queremos mais? O que foi que Deus disse a Paulo, quando Paulo estava lá clamando, insistindo, para que ele tirasse o espinho na carne de Paulo? Paulo ouviu o que de Deus? Paulo, a minha graça te basta. Nós temos a graça de Deus, então nós temos tudo. Nós temos a graça de Deus, então, meus irmãos, nós temos toda a riqueza do mundo. Veja, ele diz aqui no verso 5 que nós fomos enriquecidos. A palavra aqui, irmãos, no original, a palavra traduzida aqui para enriquecido, significa uma pessoa muito rica, uma pessoa riquíssima. Então Paulo está dizendo a nós, irmãos, que nós somos enriquecidos, nós somos riquíssimos em toda a palavra, em todo o conhecimento e no testemunho, verso 6, assim como no testemunho de Cristo, o testemunho de Cristo que se confirma em nós, que tem sido confirmado em nós. Observe, meus irmãos, o crente verdadeiro, o verdadeiro crente, ele não é uma pessoa pobre, não importa o quanto de dinheiro ele tenha na conta, ele não é uma pessoa pobre, ele é uma pessoa muito rica. Paulo diz lá em Efésios 1, verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Observe, irmãos, Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Não há motivo, irmãos, para a gente viver a vida angustiado, enlouquecido e enlouquecendo, para conseguir riquezas e bens e poder e prosperidade nesse mundo, porque nós já temos, irmãos, de Deus toda sorte de bênção espiritual. E aqui em Coríntios Paulo diz que nós somos riquíssimos em nosso Deus. Agora observe, irmãos, Paulo está dizendo que os crentes em Corinto, eles foram enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento, com todos os dons espirituais. Pare para pensar um pouco, meu irmão. Se você está em Cristo, você foi enriquecido. Quando você se converteu, quando Deus transformou a sua vida, você foi enriquecido com toda a palavra, com todo o conhecimento, com todos os dons espirituais. Como é que funciona isso? Irmãos, isso aqui é como um banco que nós temos à nossa disposição. Está lá. Toda a riqueza do mundo está ali, à nossa disposição. Mas o que é que a gente precisa fazer? A única coisa que a gente precisa fazer é ir lá nesse banco buscar. Nós precisamos buscar. É esse o sentido da santificação processual. Observe, irmãos, há um sentido da santificação posicional. Nós, ao sermos transformados, regenerados, nós nos tornamos santos, ponto. Diante de Deus, a nossa condição é de santo. Você é um santo de Deus, se você é um crente, um salvo em Cristo. Mas agora, existe o outro aspecto, o aspecto processual,
no sentido de que você agora vai passar por um processo de crescimento espiritual, crescendo na sua santificação. É como a criança quando nasce, meus irmãos. Quando a criança nasce, ela não está viva, mas ela não anda, não fala, não come, não se movimenta, não faz nada sozinha, mas ela está viva, tanto quanto você que cuida dela. Você que é o pai, a mãe, você também não está vivo? O bebê recém-nascido também não está vivo, mas o que é que falta para ele que você já tem? Falta a ele se desenvolver. E você já se desenvolveu. E você continua querendo se desenvolver cada vez mais, crescer cada vez mais. Assim é a santificação, meus irmãos. Todos os salvos em Cristo são santos em Cristo. Só que alguns vivem de maneira contínua no berçário espiritual. Recém-nascido, não cresce, não desenvolve. Por quê? Porque não busca. Nós precisamos buscar, irmãos, todas as bênçãos de Deus, toda a graça de Deus, todos os tesouros maravilhosos de Deus que Ele tem para nós, estão à nossa disposição, estão diante de nós. O que é que precisamos, irmãos? Buscar. Foi o que Deus disse ao seu povo: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. E é buscando o Senhor que nós vamos crescer em santidade e chegar a essa vida santa, no sentido do processo, aquele aspecto que Deus espera de cada um de nós, de chegarmos à estatura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, quando nós somos salvos, nós recebemos esses dons espirituais. Mas em sexto lugar, nós estamos já caminhando para o fim. Em sexto lugar, Paulo também nos ensina aqui que a igreja santa é um povo que espera a segunda vinda de Cristo. É um povo que espera o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 7: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, quando Paulo diz aguardando vós a revelação, ele está se referindo à volta de Cristo. Observe, irmãos, o que é que motiva a igreja a ser santa? Paulo diz aqui que é a expectativa pela volta de Cristo. A expectativa, irmãos, pelo retorno do nosso Senhor Jesus Cristo nos leva a nos santificar. Sabe qual é o grande problema, irmãos, da igreja nos nossos dias? É que os crentes estão se esquecendo da volta de Cristo. Os crentes estão perdendo a lembrança, perdendo a memória, perdendo o senso da volta de Cristo. Porque se você esperasse, se eu e você esperássemos, ou se eu e você esperamos que Jesus vai voltar de fato e que Ele voltará a qualquer momento, o que é que nós vamos buscar fazer, irmãos? A gente vai se matar para guardar e juntar tesouro aqui na terra, ou a gente vai querer ajuntar tesouro no céu? Aonde é que está a nossa maior esperança? Como a nossa irmã Rosilene falou hoje de manhã na escola dominical: onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Eu e você temos aguardado com expectativa ardente a volta de Cristo? Irmãos, quando o crente aguarda a volta de Cristo, quando ele vive nessa expectativa de que Jesus vai voltar, é inevitável, irmãos, ele se santifica. O apóstolo João, meus irmãos, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 3, nos versos de 1 a 3,
Ele diz que aquele que tem a esperança da volta de Jesus, ele se santifica, ele se torna puro, como Jesus é puro. Acompanhe comigo, 1 João 3, de 1 a 3, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Interessante, irmãos, João diz assim: veja que grande amor Deus nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E João diz, e de fato nós somos. De fato nós somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, verso 2, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, a mesma linguagem de Paulo, referindo-se ao retorno de Cristo, Ele ainda não se manifestou e nós ainda não somos o que haveremos de ser, mas nós sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, e a si mesmo se purifica. E a ideia aqui, irmãos, é de santificação. Nós poderíamos trocar aqui a palavra e colocar, e a si mesmo se santifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Quem é que se santifica? É aquele que tem essa esperança. Agora a nossa esperança parece que está aqui. Parece que a gente acha que o Messias é outro. A gente acha que o Salvador é outro. A gente acha que a felicidade está em outros. A nossa felicidade, a nossa salvação, a nossa esperança está em Cristo, irmãos. E quando é que vai se concretizar? É na sua volta, é quando Ele vier. Nós precisamos, irmãos, nos lembrar disso. E dessa forma, irmãos, quando nós tivermos isto de forma muito clara em nossa mente, quando essa verdade tomar conta de nós e nos dominar, aí, irmãos, o mundo pode cair, pode pegar fogo no nosso redor, pode se cumprir em nós a palavra do salmista: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atendido, e nós estaremos firmes em Deus. Ora, enquanto a nossa esperança estiver dividida, pensando um pouco aqui e um pouco lá, ou pensando mais aqui do que lá, nós não alcançaremos, irmãos, essa condição. João nos diz que aquele que de fato espera pela revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua volta, pelo seu retorno, este se santifica. E o mundo pode cair em cima de nós, que não há nada que vai nos separar, como o grupo cantou aqui agora há pouco. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. E em último lugar, irmãos, em sétimo e último lugar, a igreja é um povo que depende de Deus. É Deus, irmãos, o nosso socorro, a nossa esperança. Olha o que diz o verso 8: o qual também vos confirmará até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo diz que a fidelidade de Deus, irmãos, deve nos levar a essa vida de santidade. É na fidelidade de Deus que nós esperamos. Nós lemos aqui que Jesus Cristo nos confirmará até o fim. É Ele quem nos segura, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos confirma. A nossa salvação depende de Deus, depende da fidelidade de Deus, depende dEle nos sustentar. A gloriosa doutrina da perseverança dos santos, uma das doutrinas mais caras
da reforma protestante, dos reformadores do século XVI, a perseverança dos santos, a certeza da salvação, a certeza e a segurança de que nós estamos salvos para todos sempre, seguros nas mãos de Deus, e não depende de nós, irmãos. Essa certeza, essa segurança, ela é dependente e única e exclusivamente de Deus. Eu só tenho a certeza e a confiança de que eu estou salvo e que eu não vou cair, porque é Deus que me sustenta. Eu não estou confiando em mim, na minha bondade, na minha santidade, porque eu sou santarrão. Não! Em última instância, irmãos, quem preserva a nossa vida é Deus. Quem nos confirma é Deus. Quem nos sustenta é Ele. Como Paulo diz: aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, Filipenses 1,6. E Paulo nos diz mais, que é o próprio Jesus quem nos confirma até o fim. Como é bom saber disso, né, irmãos? Como é bom ouvir verdades como essa e crer nessas verdades. Como Jesus diz lá em João 10:28, aquelas ovelhas que o Pai me deu são minhas. Ninguém as arrebatará da minha mão. Por isso, irmãos, os problemas da vida, as dificuldades desse mundo não podem nos tirar das mãos de Deus, não podem nos afastar, como diz Paulo lá na carta aos Romanos, capítulo 8, os versos 35 em diante. Até o 39, não é a fome, não é a tribulação, não é a angústia, não é a perseguição, não é a espada, não é o perigo, não é a nudez. Nada dessas coisas podem nos separar. Por quê? Porque é Deus quem nos sustenta. Fiel é Deus, diz ele no verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho. O que é, irmãos, a comunhão do seu Filho? A vida de santidade. É para essa vida que Ele nos chama, um chamado de Deus à santidade, na comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. É Ele, meus irmãos, quem nos sustenta, quem nos confirma até o fim. É Ele quem garante a nossa salvação. É Ele quem garante a nossa perseverança. É Ele que nos chama a essa comunhão com Cristo. Portanto, meus amados, que estejamos gratos a Deus por isso, recebendo ou tendo recebido esse chamado à santidade. Lembrando, irmãos, que para que nós possamos atender de verdade, de fato e de verdade, a esse chamado, nós precisamos entender que nós somos um povo separado por Deus e para Deus. Nós somos um povo que tem um dono, e o nosso dono é Deus. Nós somos um povo chamado para a santidade. Nós somos um povo que faz parte da família universal de Deus. Um povo que é enriquecido pela graça de Deus, mas acima de tudo, meus irmãos, um povo que aguarda o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nos leva a querer buscar uma vida de santidade, sabendo que é Deus quem nos sustenta. É Ele quem nos confirma até o fim. Louvado seja o seu nome. Que Ele nos abençoe.